Doutor Leandro Teles, vamos retomar a vida? Vamos. Como será essa vida? A gente vai descobrir vivendo, né, doutor Leandro Teles? Vai ter que viver, não vai ter jeito, tem que normalidade entre aspas. É uma normalidade, mas não é uma volta, um retrocesso. É daqui pra frente, com um novo formato. Muito feliz de estar aqui presencialmente. Nem me diga. A virtualidade não estava dando conta da Leandro, saudade, já não. Tava chato. Vamos falar aqui entre nós. Tava chato já, doutor Leandro. É legal que a gente vê umas coisas. A filha, aquela vez que uma das suas meninas aparece ali embaixo. Mas a gente aqui é outra coisa, né, doutor Leandro? Muito legal. Obrigado. Isso já é uma retomada. É uma retomada. Com distanciamento, usando máscara até agora há pouco, né? Eu tô vendo algumas pessoas com medo de sair de casa, com medo de ter medo. Exatamente. Muita gente desenvolvendo quadros de ansiedade, de insegurança, porque foi um processo longo. Então o cérebro já criou outras ferramentas. Então agora essa normalidade tem que ser retomada aos poucos. Se você se esquivar, se enclausurar, então essa pauta é muito sobre isso, sobre o gerenciamento emocional. As crianças estão com medo, os idosos, mesmo os adultos que voltam agora, saem do home office, esquema híbrido, as pessoas estão inseguras. Quase 2 anos, né? E com a perda que a gente teve humana, perda de vida, com cerceamento, com a insegurança, mas a gente vai reconstruir a sociedade e vai buscar esta nova normalidade. Ô, doutor Leandro, assim, agora nessa nossa conversa inicial, o doutor mencionou que o cérebro desenvolveu outros mecanismos. Então, houve uma alteração, mesmo que eu não perceba, houve uma alteração na minha maneira de reagir às coisas? Houve uma alteração. O cérebro, ele se adapta para luta e fuga, para o enfrentamento, só que quando o inimigo ele persiste por mais de 6 meses, 1 ano, que foi o caso da pandemia, ele muda hábitos, forma de enxergar. Então ele passa a temer o outro, temer o encontro social, ele passa a temer a vida externa fora de casa. Então o cérebro ele desenvolve ferramentas que dificultam a volta. Se a pessoa é muito vulnerável, Regina, ela pode desenvolver depressão, ela pode desenvolver fobia, toque. Tem pessoas que desenvolveram toque durante a pandemia. Então agora a gente vai ter que desfazer esses gatilhos para que você possa retomar a vida lá fora. Até porque a vida virtual não deu conta. As pessoas dentro de casa também estavam sofrendo. Então a gente vai ter que aprender uma nova forma com mais saúde. Mas o cérebro está modificado pela pandemia. Não é um inimigo. É igual o cérebro pós-guerra ou pós-tragédia. A pandemia ela foi muito... Não foi uma corrida de 100 metros, foi uma maratona que a gente passou. Temos perguntas que o pessoal de casa mandou por vídeo. Olha que interessante. Aqui é o Anthony de São Vicente e eu queria saber como lidar com o luto de quem perdeu alguém na pandemia. É um luto diferente de outras causas de morte? Anthony, muito obrigada, meu querido. Pergunta boa. E a gente fez questão de trazer os vídeos para trazer de novo essa proximidade, essa normalidade. A gente tinha pautas com vídeos, é bem gostoso, né? E as pessoas foram livres a mandar a pergunta que viesse à cabeça. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. O luto, ele é um fenômeno complexo no ser humano, por qualquer causa. Ele é um fenômeno físico, psicológico, social, jurídico. Agora, o luto pela Covid, ele é diferente. Por quê, doutora? O luto na pandemia, Regina, a pessoa perde um pouco da identidade da morte, né? Ela morreu num pacote, numa crise coletiva. Outra coisa é que as pessoas não tiveram a condição de acompanhar os últimos momentos, os últimos dias. Às vezes o velório foi encurtado, caixão fechado, você não consegue ter o objeto, né? Você não consegue ter a clareza do distanciamento, da despedida. Dureza, alguns foram para valas públicas, cremação. Então esse processo, que já é um processo árduo, que às vezes dura meses e é muito individual, ele fica mais complicado. Além disso, existe uma raiva também que pode estar junto com esse luto, por questões da política, ou de escolhas, ou de outras ideologias, negacionismo. Então esse luto é diferente. Que encurtou a sobrevida aí em torno de 10, 15 anos. A gente teve no mundo mais de 5 milhões de pessoas que morreram. Doutor, então, e pessoas que tinham doenças sérias e faleceram pela Covid, não pela doença séria. Pela Covid. Pessoas sem doença, houve inversões, né, de filho que morreu antes da mãe ou do pai. Teve muita perda de idosos que tinham comorbidades, mas estavam equilibrados. Então é um luto diferente. É um luto com difícil processamento, com risco maior de ser um luto patológico. Por isso, cuidado. Porque no primeiro 1 mês, 2 meses, todo mundo está perto.
do enlutado. Depois as pessoas vão se afastando e a pessoa pode adoecer com depressão, com ansiedade. É comum a morte, às vezes, do cônjuge, do esposo, da esposa, meses depois do que o outro faleceu. Então tem que tomar cuidado com saúde mental. Este enlutamento não é normal. A cada uma pessoa que morre, 6 se enlutam. Então a gente está falando de 30 milhões de enlutados pela Covid no mundo. No Brasil, mais de 3 milhões. Então é um sofrimento diferente. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Doutor, tudo bem? Eu percebi que na pandemia muita gente ficou com uma certa fobia social. Aí eu queria entender como é que faz para melhorar assim essa questão agora na retomada. Ótimo. A colocação bem de encontro com o que você falou, né? A fobia social já é um transtorno comum em saúde mental, mesmo antes da pandemia. 10% dos adultos, dos jovens, já tem uma certa ansiedade, uma insegurança quando estão numa reunião, ou quando tem que apresentar alguma coisa na frente, ou quando tem que quebrar o gelo. Então, a fobia social é uma doença que existe fora da pandemia. Com a pandemia, aumentou. Por quê? Porque o outro, ele foi colocado na postura de inimigo. Ameaça. O outro é um risco. Eu sou um risco também para o outro, então tem que ficar distante, porque o outro, ele é o vetor de uma doença transmissível pelo ar, que pode estar sem sintomas ou no início da doença. Então a gente foi aprendendo, e aí com razão, por uma segurança sanitária, Sim. que o outro tem que ficar distante. Então hoje é natural que depois de 1 ano, 2 anos, que você tem um certo receio. Você entra no elevador, entra outra pessoa, você fica meio ressabiado. A pessoa é um inimigo. A gente tem que tomar cuidado e fazer o caminho de volta, porque o ser humano é um ser social. E isso vai cobrar seu preço. Então é importante aos poucos, de acordo com o momento da pandemia, começar a circular em áreas abertas, fazer atividade física, reunir a família, principalmente os vacinados. Então a gente vai ter que começar a desfazer isso, para que o cérebro comece a se acostumar novamente a se expor, a ter proximidade. Porque nessa vida ninguém faz nada sozinho e os encontros virtuais não são suficientes. A gente precisa do carinho, do abraço, do beijo. Hoje, se alguém vem me abraçar, me beijar, já me dá um arrepio. Eu acho estranho. Mas a gente vai ter que retomar. Não vai ser de uma hora para outra. Serão meses, talvez anos, para uma nova adaptação. Mas não retomar a vida também tem o seu custo. E tem um custo alto, que é o custo em saúde. As pessoas que estão trancadas em casas, nessa fase de maior tranquilidade, elas vão pagar um preço em saúde Exato. também. Então, é aquela coisa, nem 8, nem 80, nem céu, respeite os protocolos deste momento, mas a gente precisa surfar com a abertura econômica e social e precisa surfar um pouco no otimismo atual, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então é importante a gente retomar a saúde respeitando a fase atual, mas tem que ter um pouco de flexibilidade. Perfeito. Já venho, doutor Leandro. Fique à vontade. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é mesmo, amiguinha? Exato. Vamos continuar conversando com o doutor Leandro Teles e respondendo as perguntas que o pessoal de casa mandou por vídeo. Vamos à próxima pergunta. Oi, eu sou a Ana Júlia, eu sou daqui de São Paulo e eu queria saber desses hábitos que a gente adquiriu durante a pandemia, quais será que são positivos e que vale a pena da gente manter? Ótima pergunta, Ana Júlia. Pareceu que tinha até um gatinho atrás ali. Eu fiquei olhando para ver se era um olhando ali pra ver se gatinho. Quantos jovens, né, mandando perguntas, que interessante. E a pergunta dela foi uma pergunta muito boa, positivista, né? Dos hábitos que a gente teve, ou que a gente desenvolveu ou aprendeu na pandemia, quais que valem a pena ser mantidos? Porque tem hábitos que foram ruins, né? Hábitos alimentares, ou gente que bebeu demais, ou que fumou demais. Agora, alguns hábitos foram bacanas. Eu acho que a gente aprendeu cuidar da casa, algumas pessoas aprenderam a cozinhar, aprenderam o funcionamento do seu cantinho ali, muitos adotaram um pet, outros aprenderam a cuidar das plantas. A gente aprendeu uma coisa, Regina, que é se informar em saúde. A gente aprendeu a ir atrás da informação. Verdade. A gente aprendeu a gente fala disso com uma naturalidade, né? É natural. Verdade. As pessoas começam a comentar, se habituaram a assistir médicos falando. Aqui no Mulheres a gente sempre viu médico falando, mas hoje até em outros canais as pessoas comentam, não, isso é sério, isso não é assim, é assado. A gente aprendeu a se proteger de fake news. A gente aprendeu ou relembrou como é que é se vacinar. Muitos adultos que tinham esquecido ali de atualizar a carteira de vacinação voltou a vacinar. A gente aprendeu que o virtual resolve muita coisa, mas não tudo. Então a gente aprendeu a desenvolver uma senha, a resolver. Isso é bom, é bacana. A gente saneou relacionamentos.
escaneou e... Saneou, sabe? Saneou. Relacionamentos que não valiam a pena, ou que não faziam sentido, a gente aprendeu a colocar numa outra medida. Eu acho que sim. Eu acho que a gente encontrou uma meia medida e passou a dar uma filtrada, né, nos Boa, relacionamentos doutor, e nas pessoas, ou até refletir sobre o nosso tempo, sobre o uso do nosso cérebro. Eu acho que isso a gente não deve perder. Não deve perder. A gente tem que perder um pouquinho do medo do outro, tem que cuidar da saúde mental. Agora, o trabalho híbrido, as relações reais, menos intoxicadas, menos assimétricas. Eu acho a virtualidade em algum grau, a tecnologia, o cuidado do ambiente doméstico, eu acho que isso é um legado da pandemia que tem que ficar. Doença nenhuma só tira, né? Lógico que o custo humano foi altíssimo, mas a gente não pode sair pior que isso, seria lamentável. A gente tem que fazer uma listinha e manter, se agarrar aquilo que a gente ficou melhor. Doutor Leandro, lá no Oriente é muito comum as pessoas usarem máscara, né? Não estou muito bem hoje, estou espirrando e tal, uso máscara. Será que esse hábito vai ser incorporado aqui do lado de cá do mundo? Provavelmente sim, torço para que sim, principalmente para o paciente sintomático. As pessoas aqui no Brasil, eles têm um hábito de, mesmo que gripadas, resfriadas, antes da Covid, andar por aí, pega o ônibus, era quase um orgulho, né? Olha, eu vou doente trabalhar, comigo não tem tempo ruim não. Você está doente, o melhor é que você fique em casa, porque você vai pegar um ônibus, um metrô e aquilo vai se espalhar. Eu acho que o hábito da máscara, transporte público ou no paciente sintomático, o hábito de atestar e afastar e até recomendar que o cara doente não vá trabalhar, ou seja, essa noção de saúde geral. Isso eu acho que vai melhorar, não volta. E isso é um ganho com custo alto. Dava para ter aprendido copiando os orientais, mas que aprendamos agora. A higienizar as mãos. Eu acho que tudo isso é uma cultura. Era higienizar muito a mesa. comum sentar para comer e não higienizar as mãos antes. Você não via as pessoas falando, não, peraí que eu vou lavar as mãos. Hoje todo mundo higieniza as mãos. A Covid, ela trouxe esse conceito do micróbio, né? De alguma coisa que é o nosso inimigo e que a gente tem que cuidar. Cuidou um pouquinho dessa higiene também, da tosse, do espirro. Eu acho que esta parte sanitária a gente vai evoluir e é uma coisa legal, sem exageros. Próxima pergunta. Muito legal a pergunta por vídeo, né? Muito bom. Olá, doutor Leandro. Meu nome é Luciane e a minha dúvida é a seguinte: como lidar com a ansiedade de milhares de projetos parados nesses últimos 2 anos, querendo resolvê-los todos de uma vez, sendo que a pandemia ainda pode voltar a piorar? Ai. Boa. A pergunta é boa e todo mundo pensa isso, né? Quer dizer, quantas coisas ficaram congeladas, paradas e agora é um turbilhão. Ao mesmo tempo, tem alguns projetos que dão um pouco de receio, né? Porque você fala, em outro país, está aumentando os casos, será que a vacina vai dar conta? Novas cepas. Então, essa dosimetria ela é muito individual. Tem que tomar cuidado. Se você for com muita sede ao pote, você tem alguns riscos. Risco de esgotamento mental, burnout, esgotamento afetivo, risco de ansiedade. Então tem que segurar um pouco a expectativa, tem que soltar aos poucos. Nessa hora é importante saber o que é prioritário, o que você tem que colocar na frente. Tem que entender também que não tem que resolver esses milhares de projetos de 2 anos em 3 meses. Você vai ter agora o resto da vida inteira para resolver, né? Então eu acho que você tem que ir soltando aos poucos e ter a tranquilidade de que esse tempo não foi um tempo perdido, foi um tempo de outras coisas, de um outro momento no mundo, não só na sua vida. Eu acho que vai ter que dar uma segurada. Tem uma frase que eu falo no livro que é assim a frase: quando você quer muito uma coisa, você quer aquilo mais do que qualquer outra coisa, é uma coisa que você quer com toda a sua energia. A primeira coisa que você tem que fazer para conseguir alcançar é querer menos. Queira um pouco menos. Então essa hora é uma hora de você diminuir um pouco a expectativa. Não queira resolver tudo de uma hora para outra. Comece resolvendo a sua saúde, a sua família, o seu trabalho principal, a questão econômica principal. Não abra mão do seu sono, da sua atividade física. Tem coisas que são inegociáveis, da sua saúde. Eu acho que esse é um ensinamento que vale. Perfeito. E deixa o tempo passar. Não se comprometa para aquilo que, um projeto de 6 meses, 1 ano, talvez não dê para se comprometer agora. Vamos esperar mais alguns números, o reforço vacinal. A gente aprendeu a esperar também, né? Tem que aprender a ter essa paciência, porque a falta de atividades adoece. O excesso também adoece. Agora pergunta por escrito. Começando com a da Karine. Tem uma amiga que desenvolveu uma espécie de toque. Ela limpa as mãos e a casa inúmeras vezes durante o dia
higieniza tudo e praticamente não consegue mais viver sem pensar no risco de contaminação. Como se livrar disso agora? Pode ser alguma doença? Pode. Na verdade, isso é um dos riscos que a gente correu. O toque já é uma doença comum e agora, como a gente valorizou muito esses hábitos, higienize a casa, higienize as mãos, use máscara o maior tempo possível. No começo da pandemia, onde não se conhecia muito o mecanismo de transmissão, as pessoas higienizavam a patinha dos pets, o sapato. Lógico que alguns desses hábitos são legais, mas o excesso pode ser doença, ele pode consumir a saúde. Algumas pessoas podem ter subido um degrauzinho no toque, podem ter pensamento obsessivo de achar que tudo está contaminado, que não pode encostar em nada, que não pode se aproximar de ninguém. As pessoas às vezes querem buscar o risco zero. A pandemia não acabou. Calma, pode ser que a pandemia nunca acabe. A gente vai ter um controle e vai ter que negociar custo-benefício, o risco. Se é um pensamento obsessivo que está na sua cabeça o tempo todo, se você lava a mão a ponto de você até tirar as defesas da mão, né? Tem pessoas que se machucam de tanto álcool que passa, tanto que higieniza. Se aquilo perdeu a racionalidade, se aquilo não é mais congruente, pode haver um excesso. E é o que você falou no começo da pauta, Regina. Você também ficar preso na Covid também tem o seu custo. Então, cuidado, bom senso, seguir o risco atual. Se o pensamento está obsessivo e se o comportamento virou um ritual sem razão de ser intenso e que está consumindo saúde, tem que buscar ajuda. Terapia cognitivo-comportamental, às vezes medicamentos, o apoio de amigos e familiares, porque algumas pessoas estão nesse looping e vão ter dificuldade de sair desse loop de ansiedade. E essa ansiedade pode vir na forma de toque, de pânico, de fobia. Muda o jeitão. Distúrbio alimentar, compulsões, álcool, sexo, jogo, compras. Então, neste momento, nunca foi tão importante falar da pandemia atual, que é uma pandemia de saúde mental. A gente precisa reconstruir com mais saúde mental. E é hora da gente mesmo refletir para ensaiar esse movimento de retomar a vida normal, entre aspas, a vida possível, né, doutor Leandro? A vida possível. E você falou um negócio muito importante, esse ensaio. Essa fase da pandemia, onde você tem uma rarefação de mortes e de casos, onde você tem mais hospitais, é um tubo de ensaio, para você realmente ver qual é a sua demanda, quais são as suas prioridades. Como você está. E retomar. Muito cuidado com os idosos, cuidado para quem ficou esse 1, 2 anos sem ir no médico, sem fazer check-up, cuidado com as doenças crônicas e clínicas. É hora de dar uma retomadinha, porque cérebro nenhum aguenta o impacto que a gente teve durante a pandemia. E se você tem mais saúde, ajuda alguém que está perto de você, porque nessa hora todo mundo tem que estar junto. É um inimigo comum, né? Já vem, um minutinho só. Linda, né? De gatinho. Renatinha também veio. Eu tenho notado, como que eu vou dizer, uma percepção muito sutil aqui e fora daqui, que a gente está tendo mais gosto em se arrumar. É isso. Verdade. A gente está tendo mais gosto em se arrumar, sabe, nos detalhes, né? Porque ficamos muito tempo dentro de casa. Muito tempo de pijama, de shorts, ou roupa arrumado de só para E eu acho que sim, existe uma demanda reprimida ali e talvez a gente passe realmente por um autocuidado, né? E isso tem que ser muito importante também para a nossa saúde geral e emocional. Quer dizer, cuidar ali, não precisa jogar as trincheiras só nas trincheiras longe, tem que cuidar do cantinho nosso ali. Né? Outra coisa que eu observei, doutor Leandro, eu precisei ir ao shopping e fazia, desde o começo da pandemia eu não ia. As lojas não têm em grande quantidade sapato com salto alto. É tudo baixinho, aí as vendedoras falavam porque a procura era por coisa rasteirinha, tênisinho. Olha que interessante. Eu achei muito interessante. Uma mudança comportamental, né? Sapato de salto alto, elas falaram que a procura caiu barbaramente. Olha como tudo se assenta, né? Exato. Vamos continuar então. Próxima pergunta, quem mandou foi a Giovana. Durante a pandemia eu ganhei muito peso. Comi, bebi errado, parei de fazer exercícios. Eu digo que perdi a mão. Como fazer o caminho de volta? Me falta motivação. Acho que a primeira coisa ela já fez, que é esta percepção, né? O cérebro, quando ele está sob estresse contínuo, ele começa a ter comportamentos equivocados. Quando a gente está com medo, inseguro, preocupado, a gente começa a comer errado, muita gente fumou, pessoas que voltaram a fumar, muita gente ganhou peso. Então, os hábitos, eles foram impostos, duraram tempo demasiado e o caminho de volta tem que ser feito aos poucos. É igual a pandemia, que vai se
vai tendo uma rarefação aos poucos. Então, aos poucos, coloca uma roupa, vai caminhar, começa com um dia por semana, depois 2, sem grandes compromissos. Começa perdendo 1 quilo, 2, começa mudando a dieta, 1 dia, 2 na semana, e começa a perceber que a vida vai ter que seguir. A gente não pode ficar mais esperando, olha, vou esperar alguma coisa acontecer. Não, tem que começar a viver e viver de uma forma rotineira. Um dia após o outro, após o outro. Então, esta percepção é importante que todo mundo tenha. Chega hoje em casa, faz uma lista. Quais hábitos que você se orgulha da pandemia? Mantenha. Invista dinheiro, tempo, legal. saúde. Pega os hábitos que você não tem muito orgulho, ou que você acha que não foi legal, e esses você dá uma riscadinha. Sem excesso, aos poucos. Como se fosse uma reeducação alimentar. Não precisa ser uma dieta restritiva. Você não precisa correr um triatlon, mas você precisa caminhar. Você não precisa sair abraçando quem você não conhece, mas você precisa se aproximar de alguma pessoa querida que você sabe que está vacinada, que não está infectada. Então eu acho que aos poucos o seu corpo vai mostrar, porque nós somos sociais. E a vida já era daquele jeito porque o ser humano ficava melhor daquela forma. Então eu acho que aí a gente vai conseguir evoluir. Não voltar. Voltar não é legal. É seguir. Perfeito. Seguir adiante até para evitar o que aconteceu com a pandemia, que dobrou os joelhos da saúde, que alargou desigualdades e mostrou aí a incapacidade que a gente tem de gerir crises como a da Covid. Agora uma pergunta minha para o Dr. Leandro Teles. Como é que foi a sensação de voltar depois de tanto tempo? Olha, Aqui. foi uma delícia encontrar as pessoas, voltar para a maquiagem, e eu estou sentindo até agora uma ansiedade, um frio na barriga. Eu devo estar falando até um pouco rápido, a mais do que o normal. Eu estou realmente emocionado, estou há 10 anos participando do programa Mulheres, fiquei uns 6 meses agora, é diferente. É muito bom estar de volta. Queria convidar o pessoal para acompanhar a live. Hoje a gente vai ter uma live especial sobre ansiedade, às 9h07 da noite, no Instagram. E eu vou começar uma semana especial, que é a semana especial contra a ansiedade. Porque eu vejo que a ansiedade hoje é o maior problema. Então a gente vai anunciar hoje na live como participar da Semana Especial, que é um curso, são aulas que eu vou ministrar, gratuito, qualquer um pode participar. Entre lá no Instagram, Neuroleandro Teles, e vamos juntos, um ajudando o outro, ocupando a rede social com ciência. A ciência ela é chata, ela é pentelha, mas ela é quem salva vidas, haja vista a vacina, que foi quem mudou a evolução desta pandemia. Por que 97? 97 é frescura. É frescura. Porque falam que o pessoal lembra mais de número quebrado. Quando é 9 horas, passa batido. Quando é 97. Mas eu não me convenci dessa teoria. Estou testando 97. Novos hábitos, a gente vai testando, né, doutor? Mas, resumindo, frescurite, não sei de onde veio, mas 97 eu estarei lá ao vivo, na live, respondendo a perguntas e anunciando como as pessoas possam se inscrever e participar desta comunidade contra a ansiedade com essa semana especial que vai ser no começo de dezembro. Sabe o que eu sentia falta nas nossas interações? Dessa espontaneidade que o virtual rompe. Rompe. Você tem que falar, esperar outra pessoa. Não que a gente se atropele, mas o ritmo é outro quando é presencial. A gente pega um levantar de sobrancelha, uma respirada, um movimento com as mãos, né? É muito diferente. Ainda mais a gente que foi criado no ambiente real. Agora, a juventude, ela já tem um hábito da virtualidade, mas muita gente sentiu a dificuldade. Lógico que deu pro gasto, foi ótimo fazer por Skype. Sobrevivemos. A gente falou sobre suicídio, pauta dificílima, sobre Alzheimer. Nossa, foram pautas maravilhosas, mas faz falta o dia a dia e eu estou muito feliz de estar de volta. E nós, muito felizes, todo mundo muito feliz de um por um voltando, sabe? Muito gostoso. O Dr. Leandro Teles é médico neurologista e o site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br. O Instagram, onde vai acontecer a live hoje às 9h07, é Neuroleandro Teles. Teles é com um L só, @NeuroLeandroTeles. Tem também as publicações do Dr. Leandro que estão disponíveis nas livrarias virtuais. Aqui. Acredita que eu não tinha visto que o livro estava aqui? Não, mas às vezes passa batido. Ótimo, ótima sugestão de presente. É uma leitura gostosa, é uma leitura para leigos, necessária. Ótimo se você está buscando alguma coisa para ler, para se informar. É para ler em qualquer... Tem gente que lê na praia, para você ter ideia, não é? Até breve, um beijo para a família. Muito bom recebê-lo aqui de novo. Prazer é meu. Leandro. Até a próxima, Regina.